Olá, meu nome é Guilherme e hoje irei apresentar sobre as análises de regressão linear do dataset California Housing. É o mesmo dataset que eu usei erroneamente anteriormente para as partes de categorização e que agora eu estou usando corretamente na parte linear. E aí nós podemos ter uma comparação de como é que fica. Então, começando pela análise de PCA, para saber se todos os componentes são realmente importantes para predizer o preço das casas no estado da Califórnia. Então, os componentes que nós temos aqui seriam o MEDINC, que é ah, o income médio daquele bloco, né, ou seja, daquela região. O componente daí um, né, comecei no zero. O 1 seria a idade da casa, o 2 seria a quantidade média de quartos, o terceiro seria de salas, né, e o terceiro seria a quantidade média de quartos, o quarto seria a população naquela região, né? Quão denso que é. O 5 seria a quantidade média das pessoas que moram naquela casa. O 6 seria a latitude e o 7 seria a longitude. O interessante é que a latitude e a longitude elas não são diretamente lineares, mas se a gente analisar outras pesquisas e análises que são bastante usadas e treinadas nesse modelo, nós podemos observar que eles sempre deixam a latitude e a longitude. Isso a gente consegue ver através do PCA. Porque se a gente analisar aqui os altos valores, a gente vai pensar, poxa, aqui o mais importante acaba sendo a renda média, né? Aqui com o eigenvalue bem alto. E o 6 e o 7 tem um eigenvalue baixo. Se você pensar, podemos desconsiderar ele. Não tão rápido. Aqui, através da análise de PCA acumulativa, a gente vai adicionando, né, os métodos e vai tendo o quanto ele explica o quanto esse conjunto vai explicando da variância observada. Por exemplo, se a gente tem só o median income, nós não conseguimos explicar nem 30% da variação. Quando a gente já junta a renda média com a idade da casa, tu vê que já dá um salto, a gente consegue explicar quase 50% da variância. Isso até é um pouco interessante, porque eu acredito que aqui no Brasil isso não seja uma realidade, porque aqui as casas acho que duram mais e a idade da casa importa menos. Então eu imagino que o house age aqui no Brasil estaria lá no fundo do gráfico. Não tão no fundo, né? Mas eu acredito que não seria o segundo, né? Então a gente vem subindo aqui, né? E na hora que chega na latitude e na longitude, elas contribuem relativamente pouco para a explicação da variância. Deve você pensar, vamos desconsiderar, não tão rápido. Se a gente analisar o R quadrado do conjunto, através da quantidade de componentes, a gente vê que se a gente para e deixa a latitude e a longitude fora, o R quadrado fica em 0,5. E a gente só chega em 0,6 quando coloca a latitude e a longitude aqui em cima. Ou seja, elas que trazem a definição, né? Aqui, por não ter subido tanto com a longitude, eu imagino que esse eixo seja mais importante. Seja menos importante do que a latitude, por exemplo. Porque os casas mais no sul são mais caras, pelo jeito. Então, a gente viu que não podemos desconsiderar nenhum dos componentes, né? O dataset ele é muito complexo, né? Ele depende de realmente toda essa análise, engloba tudo isso, então pelo PCA acabamos que não conseguimos excluir nada. Se a gente quiser excluir, a gente pode excluir a longitude, mas eu pesquisei e vi que não é excluído. Então, daí eu apliquei três métodos de regressão, que seriam a regressão linear simples, a de Ridge e a regressão polinomial. Já adianto que o melhor resultado foi com a regressão linear simples, aqui com R quadrado de 0,758. Com o Ridge eu consegui 0,72, ou seja, eu até julgo que ele funcionou sim,
mas ele tem uma certa dificuldade quando tem é, predição de valores, como é que eu vou explicar? Outliers, no caso. Mas quem realmente tem problema em outliers é quando eu uso polinomial. Eu tentei usar grau 1, que também não faz muito sentido, né? Porque é regressão linear, mas grau 2, 3, 4, no R quadrado, o cálculo descamba muito, porque os valores preditos acabam furando o outro eixo do gráfico e vindo pro além aqui, pro infinito, literalmente. Então, o que é usável seria o linear e o read. Mas o linear é mais simples e deu um R quadrado bom, então fica ele. Aqui eu plotei todos eles juntos, dá pra ver aqui no verde aqui o polinomial que tem esses pontos bem nada a ver aqui fora. Então agora indo para uma rede neural artificial, no caso aqui uma feed-forward, e no caso foi utilizada a Multilayer Perceptron, MLP. Então, já adianto que a gente teve um pequeníssimo improvement em relação ao linear, em vez de 0,750 a gente tem 0,762 praticamente aqui. E eu fiz um grid search para procurar qual que seria o learning rate melhor e qual que seria o epoch melhor. Defini aqui alguns ranges e obtive que o melhor é ele em 0,05 e a epochs é em 500. Então, aqui como resultados, nós temos que o linear foi de longe o melhor, o read não foi tão bom assim, o ANN conseguiu ser ligeiramente melhor que o linear e o que não funcionou foi o polinomial. Que eu consigo pensar disso e correlacionar com o dataset em si? Eu imagino que as regressões lineares elas têm um limite por causa justamente da latitude e longitude que não são lineares. Eu imagino que o ganho que o Perceptron teve pode ser muito relacionado a isso, né? Porque tem ali as relações, mas o dataset ele é limitado justamente nessa parte. Ele acaba tendo muitas relações entre si e acaba que não fica tão linear assim. Aqui por fim eu consegui plotar como que seria o valor médio, então a gente consegue ver que na longitude aqui importa menos, a latitude importa mais, ou seja, no sul é mais caro, né? E essas regiões mais amareladinhas aqui, principalmente na costa, né? Todo mundo quer morar no mar. Eu tentei fazer também um plot, um heatmap de cores aqui, usando o GeoPanda, para fazer um gradiente, só que eu não consegui alinhar as bordas aqui. Não deu. Daí tentando fazer uma superfície convexa, ele ficou muito feio e começou a dizer que as casas caras estavam no lado do estado. Daí não deu boa, não. Então seria isso.